Recentemente, uma pessoa que segue a religião católica me fez uma pergunta que eu tenho certeza que ninguém tinha pensado nessa resposta. Quando se trata do nascimento de Jesus, informa-se que Otaviano era o imperador romano e Quirino, o imperador da Síria. A pergunta é, por que Quirino, imperador da Síria, está na Bíblia? O que tem a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Quirino, imperador da Síria, está na Bíblia. Por quê? Não sei. Vou tentar descobrir. Vou perguntar para padres e para pastores. Por que eu abri o programa contando essa história? É que tem muitas perguntas em direito que às vezes as pessoas não têm a resposta e tentam entender. E ao tentar entender, a pergunta acaba chegando aqui no programa de Direitos e Deveres. E por que chega aqui no programa de Direitos e Deveres? Chega porque eu e o Dr. Carlos Camargo temos por objetivo nesse programa, dentro da simplicidade do nosso conhecimento, não somos donos da verdade. As nossas opiniões aqui estão sujeitas a debate e até a discussão acadêmica, que eu gosto, mas tem algumas explicações que ninguém tem. Uma delas, e antes de eu perguntar, Dr. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez para mais um debate, uma troca de opiniões e, claro, para me aprender mais um pouquinho com o senhor. Muito obrigado, Dr. Vanderlei de Mello. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez ao seu lado, titular do programa, pessoa que faz uma grande falta aqui, que nos traz conhecimento, tanto da área prática jurídica, né, do conhecimento teórico e prático, de muitos e muitos anos da advocacia criminal. E isso, tanto para mim quanto para os telespectadores, é de suma importância porque a gente aprende. E é por isso que eu tenho o costume de chamar Dr. Vanderlei de Mello de professor. Então, professor, mais uma vez, é um prazer estar aqui ao seu lado e vamos à notícia de hoje. O que nós vamos debater no bom sentido? Um advogado recém-formado, ele me encaminhou lá pelo meu e-mail algumas perguntas lá. E uma delas ele tenta entender qual é o caráter da prisão preventiva. Doutor Carlos, muitas pessoas não entendem a prisão preventiva e com razão. Se os novéis advogados têm essa dificuldade, e alguns dos antigos também, às vezes militam em outra área, mas a prisão preventiva, ela não tem data de vencimento. É um absurdo da lei? É. Se perguntar se eu concordo com isso, não concordo. Mas aqui em Poços, eu lhe afirmo, doutor Carlos, tem pessoas presas há 3 anos numa prisão preventiva. Por quê? Porque uma vez condenado em primeira instância, o juiz decretou a prisão preventiva e está aguardando o recurso lá no tribunal. Só eu tenho 2 casos, eu tenho 2 casos lá no tribunal. E a pessoa está presa. Ah, mas a lei dos crimes hediondos fala em 180 dias, realmente. Mas e aí, doutor Carlos, que começa uma divisão intrincada. A lei dos crimes hediondos, também conhecida como lei do colarinho branco, ela trata geralmente de organização criminosa. E geralmente, tanto os tribunais superiores como o Supremo Tribunal têm dado atenção quando a atividade criminosa está relacionada na lei dos crimes hediondos. Mas é preciso que compreenda o seguinte, doutor Carlos. Às vezes, foi decretada a prisão preventiva em razão da barbaridade do crime praticado. Então, o que acontece? O senhor se lembra do caso Bruno. Ele ficou 3 anos preso aguardando julgamento. Foi julgado, condenado, decretou prisão preventiva e ficou mais alguns anos. Até que ele cumpriu o tempo para o semiaberto.
Então, doutor Carlos, a matéria em discussão é a prisão preventiva, que o juiz decreta e a pessoa fica lá. O ministro Gilmar Mendes, ao chegar no norte, encontrou um cidadão lá preso há 11 anos, uma prisão preventiva. Foi quando ele disse que aquela frase se tornou famosa. O Brasil não tem preso, tem refém. Então, doutor Carlos, a matéria de discussão é essa. O que nós achamos da prisão preventiva na forma em que ela se encontra? Ou seja, decreta-se a prisão do cidadão José da Silva. Ele fica 3 anos preso, é condenado. Decreta-se a preventiva, vai o recurso ao tribunal, que demora 2, 3 anos no mínimo, preso. Então, agora eu quero saber a opinião pessoal do Dr. Carlos Camargo, que já foi delegado há muitos anos. Eu tenho até outros assuntos para debater, porque às vezes o conceito é mais pessoal. O meu, eu não concordo com a prisão preventiva da forma que ela se encontra. Pode até ser necessário, Dr. Carlos, mas eu não concordo. E é aí que entra a opinião do delegado de polícia, do ex-delegado de polícia, do atual advogado Carlos Camargo. Como o senhor vê essa situação? Eu vou discordar do Dr. Vanderlei de Mello, que ele sempre olha pelo lado da defesa. E como eu trabalhei muito tempo na área criminal como delegado de polícia, eu vejo pelo lado do ataque. Então, quando se fala em prisão preventiva, o primeiro pensamento que nos vem à mente é retirar de circulação um elemento pernicioso à sociedade, em decorrência daquele crime que ele cometeu. Então, ele estando preso preventivamente, o próprio nome indica, o processo vai correr. Agora, outro fator que o Dr. Vanderlei citou, o tempo que se leva para fazer o julgamento e a pessoa presa preventivamente. Apesar que, ao final, em sendo condenado, esse tempo que a pessoa ficou preso preventivamente é contado na pena. Então, ele ganha para abater na sua pena. É como se ele tivesse sido apenado. Então, de tudo ruim, acaba não sendo, dependendo do crime que a pessoa cometeu. Agora, o Poder Judiciário no Brasil merece alguma reforma, porque não se pode concordar que um elemento fique preso preventivamente, ou seja, o processo não anda, o processo está agarrado, sabe lá o que está acontecendo com esse processo, que o processo não vai e o sujeito continua preso. Então, alguma coisa tem que acontecer, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Não pode simplesmente, como diz aí o ministro Gilmar Mendes, que o Brasil não tem preso, tem refém. Ora, senhor ministro, tem refém porque alguém não tomou providência contra aquele que o manteve preso, mantendo como se fosse um refém. Então, busca-se responsabilidades. É isso que tem que procurar no Brasil, responsabilidades. Não pode botar... E principalmente se o preso não tem poder aquisitivo, porque se ele tem dinheiro, se ele participa aí de grandes organizações criminosas que podem pagar aí uma banca de advogados aí nas capitais, no local dos tribunais, em Brasília, no local do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, com advogados prepostos, escritório prepostos, que gira muito dinheiro. Lógico, trabalhou, tem que receber. Aí o preso, tudo indica, não fica muito tempo. Mas se ele não tem recursos e vai contar aí com a Defensoria Pública, está abarrotada de serviço também, então a coisa tem que procurar responsabilidade, doutor. Por que esse cidadão? Vamos buscar o porquê. Porque, como o senhor mesmo disse, não se justifica uma pessoa ficar 3 anos, que foi o exemplo que o Dr. Vanderlei citou, preventivamente. Se ele ficou 3 anos é porque o processo não concluiu, não chegou a sentença. Por quê? Então aí que está o problema. Aí, desdobrando um passo à frente,
chegamos na famosa sentença de pronúncia, que é o segundo motivo de maiores perguntas. Preste bem atenção. A sentença de pronúncia não importa em condenação. A sentença de pronúncia, o juiz, então, após ouvir as testemunhas, ouvir os réus e as defesas e a promotoria, ele tem que indicar ao réu se ele vai a júri popular ou não. Quando o juiz dá uma sentença de pronúncia, ele já interrompe a prescrição. Esse é o primeiro efeito dela, interrompe a prescrição. Se a prescrição fosse correndo, podia chegar lá embaixo, o processo prescrevia e o cara nem a julgamento ia. Então a sentença de pronúncia tem essa finalidade inicial de interromper a prescrição. E é uma advertência de que o réu, na decisão do juiz, salvo se alterada no tribunal, e geralmente não altera, ele vai a júri popular. Acontece, doutor Carlos, que a sentença de pronúncia, eu vejo uma expressão assim, o juiz aceitou a denúncia contra o fulano e ele vai ser processado criminalmente. Não. Cuidado com essa expressão. Cuidado. O juiz não aceitou a denúncia, ele recebeu a denúncia. Ele recebeu a denúncia. Aceitar a denúncia é quando ele dá provimento total ou parcial na denúncia e condena o réu. Ali atrás, ele recebeu a denúncia. O que ele diz? Que o inquérito feito pelo delegado de polícia, o Dr. Carlos Camargo fez, chegou lá no fórum, a promotoria analisou, o juiz analisou e viu o seguinte: aqui cabe sim um processamento, a pessoa tem que responder por isso. Então o juiz recebe a denúncia. Ele não aceita a denúncia, não tem aceitação, a pessoa nem instrução teve. Aí o juiz recebe a denúncia. E começa-se a instrução judicial. Então, doutor Carlos, aí vem também a segunda pergunta para o senhor. Quando o juiz recebe a denúncia, geralmente, a não ser que há um pedido do Ministério Público devidamente analisado, geralmente o juiz não decreta a prisão preventiva. Salvo se ele tivesse preso, salvo se ele tivesse preventiva antes. Porque, doutor Carlos, tem aí a súmula 6 e súmula 7 do TJMG, que eu adoro. Essa tem meu apoio. Porque ela diz o seguinte, que deve-se manter a situação, status quo, né? Tem que falar bonito que agora, né? Status quo do réu. Ele estava preso, o juiz pode manter aquela prisão. Aconteceu há pouco tempo aqui em Poços. O rapaz estando preso, o juiz então pronunciou e manteve preso. Ou o juiz então pode até soltar se ele achar que deve aguardar em liberdade. Então a pergunta do senhor agora é bem objetiva. O senhor é a favor ou contra decretar a prisão na pronúncia? Muita gente quer isto. E claro que os advogados não gostam disso. Mas eu quero ouvir a opinião do Dr. Carlos Camargo. A prisão preventiva, ela pode ser decretada em qualquer momento do inquérito policial ou do processo criminal. Perfeito. Então, se pode ser em qualquer momento, e a pronúncia do juiz faz parte de das partes do processo, então está enquadrada dentro desse em qualquer momento. Então aí fica a apreciação do juiz a respeito da conduta do réu. Se ele solto para responder o processo, a possibilidade dele delinquir, cometer novos delitos novamente, a possibilidade de fuga, a possibilidade de ele intervir junto às vítimas, a intimidação, as testemunhas, ou seja, ele vai bagunçar o processo, ele vai aterrorizar alguém, então melhor mantê-lo preso. Doutor Carlos, eu me recordo que no processo da Lava Jato, tinha um cidadão lá que tinha sido, acho que ele diretor da Petrobras. Cerveró?
Não, o Paulo Roberto Costa parece. Foi o primeiro deles. O primeiro deles. Foi através do Paulo Roberto Costa que nasceu o processo do Petrolão. E o senhor sabe como é que isso aconteceu? Quando a Polícia Federal chegou em Paulo Roberto Costa, por causa de um carro também. Uma Land Rover. Dali puxou a fieira que nós todos Mas aí aconteceu vimos aí um durante fato anos e anos, culminando aí com a Lava Jato, porque era o Petrolão, depois chegou o Youssef e entrou nisso aí. Quando o Youssef, o doleiro que lavava dinheiro para os corruptos políticos e empresários, é que houve, dali para frente, juntou-se essas investigações juntadas, caminhou o chamado Lava Jato. Interessante que, quando o delegado chegou no sítio do Paulo Roberto Costa, o filme Polícia Federal, a Lei para Todos, trata disso. Sim, eu assisti. Havia queimado um tanto de papel e olha a destruição de prova aí, ó. E lá no meio da fogueira não tinha sido queimado um papelzinho desse tamanhinho que tinha o nome de uma conta na Suíça. Aí explodiu tudo. Mas por que chegar nisso? O Paulo Roberto Costa, naquela situação, fez a delação premiada porque ele viu que a esposa dele ia ser presa e a filha também. Porque foram elas que destruíram aquelas provas lá no sítio. Por que eu contei isso aí? Isso aí é uma dor, não chega onde eu quero chegar agora. Que destruição de provas, ameaçar testemunhas, justifica o decreto de prisão preventiva. Mas, nós falamos até aqui da prisão preventiva. Mas tem uma outra. Eu vou chamar aí a participação dos nossos apoiadores e quando eu voltar, eu vou perguntar para o Dr. Carlos Camargo o que é a prisão em flagrante? Por que ela acontece? Como ela acontece? Após as mensagens de nossos apoiadores culturais. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Nós voltamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD. Dr. Carlos, o auto de prisão em flagrante talvez seja o auto mais questionado no direito brasileiro. Por quê? Porque eu tive já amigos delegados que falaram para mim assim, eu autuei aquele rapaz em flagrante e depois analisando o processo, se fosse hoje eu não autuaria. E já tive um delegado que falou assim, puxa vida, eu devia ter autuado aquele rapaz em flagrante, hoje eu vejo. Se me desse mais 10 minutos para pensar, eu teria autuado ele. Doutor, na dúvida, autuo em flagrante ou não autuo em flagrante? O que é o flagrante? Como o próprio nome diz, flagrante, né? Que vem de flagrare, né? Vem de flama, de fogo. A coisa está queimando, está acontecendo, está, como se diz, com a boca na botija, com a mão na massa. Esse é o flagrante. A pessoa é pego em flagrante, praticando um crime, ou logo após praticar o crime, é perseguido pela força policial e preso. Então, no âmbito criminal, ele é conduzido a uma delegacia de polícia, o policial condutor, na maioria das vezes o policial militar, vai redigir um boletim de ocorrência, que hoje chama Registro Eletrônico de Defesa Social, o REDES, e ali ele vai contar para a autoridade policial tudo o que aconteceu. A autoridade, ao analisar aquele BO, aquele REDES, ele então vai ter o poder discricionário de dizer, isso é um flagrante,
sujeito foi pego praticando com a boca na botija, como eu disse, com a mão na massa, no calor. Ou então ele fez isso, mas fugiu, a polícia chegou, corre daqui, corre dali, cerca, pegou. Aí, então estou tranquilo para fazer a lavratura do flagrante. Feito isso, ele é conduzido ao presídio e uma cópia do flagrante vai para a justiça e vai para a defesa para analisar. O promotor vai analisar e ver se aquilo de fato foi um flagrante. Se ele concordar, ele vai oferecer, aguardar o inquérito policial para oferecer a denúncia. A defesa, por sua vez, vai tentar desfazer aquele flagrante, que é uma das prerrogativas da defesa, dizer que não foi bem isso, que o negócio não foi naquela hora, que já tinha acontecido não sei quanto tempo. Ou seja, tem aí alguns viés que podem ser explorados pela defesa e pode ser que o juiz, na audiência de custódia, ou posteriormente até, pode dizer, não, de fato não houve flagrante. Então, o fato do delegado autuar em flagrante não significa 100% que aquilo vai perdurar perante o entendimento do Ministério Público e do próprio juiz que vai analisar o caso. Na maioria das vezes, eles concordam, vê que de fato aconteceu. Então, e o flagrante é um garantidor, um instrumento garantidor de tirar a pessoa de circulação que cometeu um crime, que cometeu um delito, afastá-lo do convívio da sociedade, porque ele está sendo pernicioso, e ele então vai ter que responder por isso. Ele infringiu uma norma, ele vai ter que responder por isso. Dependendo do tipo de crime, a justiça vai mantê-lo preso, ou então vai dar uma fiança na fase judicial, que muitas das vezes não pode ser concedida na fase policial. Tem flagrante com fiança e tem flagrante sem fiança. Com fiança é aquele que a lei permite que a pessoa pague uma quantia depositada em conta judicial, que se deixa bem esclarecido isso aí. Pague-se uma quantia arbitrada pelo delegado, o delegado que vai dizer quanto é que é essa fiança, recolhe-se numa conta judicial, não fica dinheiro em delegacia. E ele, então, é concedido o alvará de soltura, recebe a nota de culpa e ele vai responder, então, o processo em liberdade. Pode ser que, depois de chegar esses autos ao fórum, eles discordem dessa fiança com o delegado e decrete prisão preventiva, o juiz decreta prisão preventiva. Então, dentro da área criminal, da área processual, existem muitas indas e vindas. Uma análise do delegado pode ficar diferente na visão do promotor, diferente da visão do juiz, diferente na visão do delegado, do advogado de defesa. Então, é uma coisa assim que eu sempre procurei analisar da seguinte forma: cada caso é um caso. Doutor Carlos, vamos esclarecer uma outra pergunta. Eu disse para o senhor, o meu e-mail, as pessoas me veem mais como participante do programa e mandam a pergunta mais para o professor, que fui e ainda sou, embora no momento esteja um pouco afastado do professorado, mas a pergunta chega para o professor. E uma delas, doutor Carlos, a pessoa comete o crime incampestre, foge para a posse, perseguido, é preso dentro de posse. É levado na sua delegacia. E aí? Ele vai ser preso, autuado no local da onde ele foi capturado. Ele foi capturado, no exemplo dado aqui, que foi cometido aqui numa cidade próxima, em fuga, veio para cá, aí a polícia de lá avisa, o sujeito fugiu assim, pode estar indo para aí chega aqui, ele foi preso. Ele vai ser autuado em flagrante aqui. Mas, como o local do crime foi em outra cidade, então ele vai responder o processo no local do crime. Ele vai ser passado para o sistema prisional, que vai conduzi-lo ao presídio de origem lá da comarca onde ele cometeu o crime. Impressionante essa resposta, porque é exatamente isso que eu respondi para ele lá, porque eu trabalhei num caso desse e justamente nessa situação que eu citei. O rapaz cometeu o delito em São João, veio para a posse, que foi preso, foi autuado em flagrante, e depois o flagrante foi remetido para São João, onde se processou. E como último tema de hoje, da última pergunta, doutor, a prisão provisória
Como vocês sabem, isso que aqueles que não sabem, eu esclareço agora, nós temos 2 tipos de prisões provisórias, 2 tipos. Primeiro, a prisão provisória para crimes comuns, que é dado para 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. E a dos crimes hediondos, caso do tráfico de drogas, por exemplo, homicídio, que é dado por 30 dias, prorrogado por mais 30. A prisão provisória, doutor, como o senhor vê essa prisão provisória? Nós estávamos falando aqui da prisão preventiva, que é uma prisão provisória. Preventivamente provisório. Aqui, provisório, o próprio nome já está indicando aí que ele não é definitivo, é provisório. Então, a qualquer momento, ele pode ser libertado. Ou pelo prazo do tempo que foi decretada essa prisão provisória e pelo próprio desenrolar do processo. O juiz entende que deva ser soltado por isso, por aquilo, vai soltá-lo e para responder em liberdade. E existe uma prisão provisória que ela é menos contundente, que é a chamada prisão temporária, que é aquela de 5 dias, 10 dias, de crime que não seja hediondo. Então, para se apurar um determinado crime, um delegado, dentro do nosso exemplo, pode sugerir à Justiça, à Promotoria, Ministério Público e também ao Judiciário, que a pessoa de fulano de tal, ao que tudo indica, ao que tudo que tem sido provado até aquele momento, praticou um determinado crime, por exemplo, um assalto ocorrido na rua tal, número tal, conforme as provas, testemunha, e que existiam várias pessoas. Então, pode ser 100% fulano, ele estava acompanhado de ciclano. Então, foi um furto numa loja, um exemplo, entrou lá dentro da loja, pegou um aparelho qualquer, saiu correndo, né? É um furto. Não é hediondo porque não houve ameaça, não é um roubo, é um furto. A pessoa vacilou, deixou um celular em cima da mesa, o outro foi lá, pegou e saiu correndo. Furto simples, furto simples. E que interessante que estão querendo até modificar isso aí, né? Mas isso aí é assunto para outra ocasião. Então, nesse caso, aplica-se essa prisão temporária de 5 dias, que é só para prender o indivíduo e, com ele preso, poder interrogá-lo, buscar provas que, de fato, aquele elemento foi o autor daquilo. E passado esse tempo, a própria autoridade policial, independente da ordem judicial, dando prazo, ele já mesmo coloca em liberdade. Então é uma coisa... Não precisa de alvará. Não precisa, porque ela tem um prazo. Então, se o delegado se deu por satisfeito por 1 dia, pode liberar. Se deu satisfeito por 2, agora, se a prisão veio por até 5 dias, de 5 não pode passar, que aí pode gerar um abuso de autoridade. A não ser que peça prorrogação por mais 5. Pedir prorrogação, exatamente. Doutor Carlos, encerrando a matéria de hoje, temos aí mais uma prisão, que é aquela condenatória. A pessoa está em liberdade, transita em julgado, expede-se o mandado de prisão. E esse mandado de prisão é expedido e a pessoa é recolhida ao presídio, agora para cumprir sua pena. E para cumprir a pena vai descontar o período que o senhor citou no início do programa. Aquele período da prisão preventiva é abatido e se chama remissão. A remissão vai ficar para um outro programa. E principalmente a sentença condenatória que caiba fiança criminal. Também é possível. A pessoa, mesmo depois de condenado, se o crime for afiançável, ele pode. E temos, então, também, finalmente, uma outra prisão. É aquela em que a pessoa tem a prerrogativa de função. Esta tem um nome, às vezes. Não é imunidade. Chama-se, para muitos, impunidade. Doutor Carlos, mais uma vez foi uma honra. Quero dizer ao senhor aí um ano novo repleto de realizações. Agradecer a sua colaboração e faça aqui um esclarecimento para encerrar o programa. Eu sou uma pessoa que eu tenho múltiplas atividades. E cuido do meu tratamento de saúde também. Nunca neguei, nunca escondi de ninguém. Eu cuido da minha saúde. Eu tenho uma emissora de rádio que me ocupa muito tempo. Eu tenho meu escritório de advocacia na Rua Santa Catarina, ali número 80.
onde eu recebo os amigos e os clientes. E parte da minha família mora ainda em Campestre e Poço Fundo, então eu fico circulando. Então, às vezes, o dia da gravação aqui não coincide com aquele momento que eu possa vir. Então foi aí que o bom Deus colocou no meu caminho essa figura tão ilustre, tão importante, que é uma honra para mim, tê-lo como amigo. Dr. Carlos, que Deus o abençoe, muito obrigado por tudo. Eu já disse isso por diversas vezes e não vou cansar de dizer que eu agradeço ao Dr. Vanderlei de Mello pela confiança, né, depositada em minha pessoa de ter a responsabilidade de apresentar esse programa dentro da TV Poços, que também sempre me acolheu muito bem. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao diretor Ildeu Pereira, ao Marco Guedes, a todos os funcionários da TV Poços, ao Lucas aqui, né, grande Lucas, da técnica, que está sempre gravando o nosso programa, por nos aguentar, não é mesmo, Lucas? E a todos os telespectadores, né, que mandam aí o seu WhatsApp, nos aborda aí na rua, né, em vários lugares, comentando do programa, parabenizando pelo programa. E isso aí nos deixa envaidecido, nos deixa contente e cada vez mais atento na responsabilidade de transmitir coisas verdadeiras para o telespectador. Então eu só tenho que agradecer e aproveitando a oportunidade que agora 2022 seja bem melhor em todos os sentidos, né, do que foi o 2021, um ano difícil, 2020, um ano difícil. Esses 2 últimos anos não foram fáceis. Vamos esperar agora que as coisas melhorem em 2022, um ano que vai passar rápido, hein? Um ano com eleição, né, para presidente, Copa senador, deputado federal, governador, deputado estadual, Copa do Mundo, vai voar. E assim encerramos o programa de hoje, desejando a você, meu amigo telespectador, renovando as palavras do Dr. Carlos, em relação à diretoria, o Ildeu Pereira pela confiança, o Guedes, todos os funcionários dessa casa, em especial o Lucas, nosso querido irmão e amigo, é você que nos acompanha aí desde 2014. Desde 2014. Muito obrigado pela tolerância, por nos permitir entrar na sua casa. Que Deus ilumine e proteja a todos. Um feliz ano novo. Que 2022 seja repleto de realizações. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres. E eu sou o Vanderlei de Mello.